que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Joel 2:28 diz: então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época. Derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, o conhecimento é algo muito impressionante. Uma diretora de colégio uma vez estava conversando e ela dizia assim: olha, a única coisa que eu me preocupo em dar aos meus filhos é conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém conseguirá jamais arrancar deles. Eu já sabia disso, né? Mas atentei para o que aquela mulher que não tinha nenhum conhecimento de nada espiritual. E Jesus vem e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que a verdade te liberte, primeiro você tem que conhecê-la. A verdade não te liberta. O conhecimento da verdade te liberta. O que é a verdade? É algo que você conhece como certo. Aquilo que você conhece como certo, isso é a verdade. Para alguns, a verdade é a mentira. Por exemplo, não tem pessoas que creem na reencarnação, na missa para os mortos? Elas têm isso, o batismo de crianças, elas têm isso por verdade. Subir o monte para clamar porque o monte é mais santo, elas possuem isso por verdade. Isso é uma mentira, ou no mínimo um equívoco, mas elas têm esses equívocos e mentiras por verdade. E isso não as liberta, isso as escraviza dia após dia. Tem pessoas que consideram, por exemplo, os evangélicos consideram montes santos. Já ouvi tanta besteira sobre monte. Se você quer sair para uma praça para orar, vai orar na praça. Se você quer ir para um monte para orar, vai orar no monte. Se você quer ir para dentro do seu quarto para orar, vai orar dentro do seu quarto. Conheci uma pessoa que diz assim: não, quando eu quero orar, eu entro para debaixo da cama. Maravilha! Não importa, o que importa é o que você vai fazer lá, amém? Agora, se você considera começar a criar valores referenciais, não, porque o monte é mais santo que na igreja, no monte é melhor que debaixo da cama, no monte é melhor. Eu conheci uma pessoa que disse assim: não, lugar para mim orar é no banheiro da minha casa. Eu me tranco no banheiro da minha casa e lá é o meu melhor lugar para orar. Amém, qual o problema? Ore aonde quiser, no meio da rua. Tem gente: não, eu gosto de orar andando na rua. Eu vou andando na rua, ando de um lado para o outro e ali eu oro, depois volto para casa. Sem problema. Mas a rua é mais santo que a sua casa, a rua é mais santo que a igreja? Não. Então, quando as pessoas, esse é o problema, criam valores que não existem, aí elas não estão se libertando, elas estão se escravizando. O que liberta é um conhecimento da
verdade, e verdade não é o que é produzido na nossa cabeça, verdade é aquilo que nós passamos a conhecer de uma fonte superior a nós. Tem gente que recebe verdades do diabo, por aí hoje nós temos um monte de gente, existem centenas, sei lá se mais do que centenas de livros escritos em função de um tal de Allan Kardec, que dizem que era um médico francês e toma-lhe brá, 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 que incorporava e etc, e essas besteiras todas. E existem milhares de livros escritos a respeito do que eles chamam espiritismo cristão, ou psicografias. Tivemos aí no Brasil um homem no interior que ficou muito famoso, que recebia cartas psicografadas direto do diabo, e hoje tem novelas em função dele, do que ele recebia, livros escritos, peças teatrais, e toma-lhe besteira, coisas que as pessoas acreditam. É um conhecimento? Mas não é um conhecimento da verdade. Elas estão sendo libertas? Não, elas disso serão libertas quando conhecerem a verdade. Então, a questão de conhecimento é algo que sempre me chamou muito a atenção desde o começo do cristianismo na minha vida. Deus, pela sua misericórdia, me fez deparar muito com essa palavra conhecimento, espalhada por toda a Bíblia. Logo no começo eu comecei a decorar aquelas coisas de Oséias, e conhecereis, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois tem outro texto de Oséias que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Depois Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Eu comecei a ver, desde muito cedo, que tudo girava em torno do conhecimento. Claro, né? Vírgula, não é apenas um conhecimento, é um conhecimento ao qual, uma vez que a fonte é a Bíblia, uma vez que a fonte é o Espírito Santo, um conhecimento que você se rende a ele. Não basta conhecer, tem que se render. O que é se render? É você se despir de si mesmo, negar a si mesmo. Todo mundo tem vontades, todo mundo tem desejos, todo mundo tem aquela vontade de ter o seu conforto, as suas riquezas do jeito que esse mundo é. Todo mundo quer ter uma boa casa, quer ter recursos, todo mundo quer tudo isso. Mas quando entra o Evangelho na nossa vida, nós passamos a não querer mais nada. Queremos apenas a vontade do Senhor. Se vou para o deserto, morrer torrado pelo sol, é lá que Deus me quer, é lá está a glória que Deus propôs para a minha vida. Então, quando nós conhecemos o Evangelho e nos curvamos a este conhecimento que chega até nós, as coisas acontecem. Se não nos curvamos, podemos deter todo conhecimento, como se diz, conhecer Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se eu não me curvo a isso, nada funciona. Eu tenho um conhecimento que não traz efeito na minha vida. E quando eu digo me curvar, significa compreender. O Davi diz no Salmo que os mandamentos de Deus são amplíssimos. Então não é uma coisa, aqui está o mandamento de Deus. Não, é amplíssimo, né? Algo amplíssimo significa que algo que abrange muitas coisas. Então, se você, como Jesus disse, se você não se enquadra na palavra que ele disse assim, examinai as Escrituras, se você não faz isso, você jamais deterá esse conhecimento que é amplíssimo. Isso jamais vai fazer parte da tua estrutura, e é isso que Deus quer, que todo o seu conhecimento esteja dentro de nós, pois se ele revelou como base este livro, significa que o desejo dele é que este livro esteja dentro de nós, todo. Não sei se vai se cumprir esse desejo de Deus, mas o simples fato da Bíblia ter 66 livros, 66, já revela que isso, nós sabemos pela numerologia bíblica, que é aquilo que é revelado para o homem. 666 está aqui. Ou seja, se você não é uma pessoa que se dedica a conhecimento, você será sempre um crente
medíocre. Já expliquei, né? Medíocre é aquilo mediano. Você não está embaixo, você está no meio, mas tem um monte de coisa para cima que você não vai conseguir alcançar, porque te falta conhecimento. Já falei aqui, Jesus só disse para os seus discípulos que ele iria a Jerusalém morrer pelos pecados da humanidade, depois que eles entenderam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o que é na Bíblia, o que é a história do cristianismo, é um degrau de conhecimento após o outro. É assim que se anda. Quem não quis andar nisso? Os judeus. Eles estavam num degrau do conhecimento da lei, tinha o pergaminho, tinha a lei. Quando Jesus apresentou o degrau do conhecimento da graça, eles disseram: não queremos, nós já temos o nosso degrau. Nós somos discípulos de Moisés, nós temos por pai a Abraão. Eles não quiseram o degrau que lhes foram apresentados, e aí foi o fim deles, como se vê nos dias de hoje. E não é tudo o que os judeus passarão sobre essa terra. Vai ter gente chorando ao ver as coisas que vão se processar na tela da televisão e no celularzinho com as notícias ao vivo. Vai ter gente no meio da rua olhando e chorando. As ruas se banharão de lágrima por ver o que as nações farão contra os judeus. Eles estão movendo processo contra mim. Aliás, não só eles, todo mundo já, sei lá, segundo informações, já ultrapassa os 50 processos. E eu estou com tanto medo disso que eu fiz até um vídeo. Você já viu um vídeo que eu fiz? É um videozinho. Esse vídeo estava me incomodando. Caramba, estava me incomodando. Mas Deus deu a graça e ele já está aí, né? Ontem, hoje é domingo, acho que foi sexta-feira, né? Foi sexta ou sábado, uma mulher veio aí entregar um papel. Que dia foi aquele? Essa semana aí que ficou para trás, mais um papel lá porque tinha um processo contra mim. Aí a audiência, eles suspenderam a audiência, vieram aqui me avisar que a audiência estava suspensa. Aí o advogado, que eu já não quero mais ele defendendo as minhas causas, porque não adianta, se eu me defendo a coisa não acontece. Então vamos deixar a revelia, amém, irmão? Se eu ficar me defendendo, não acontece, sempre tem argumento. Aí o advogado falou assim: pastor, eles suspenderam a tua audiência porque o que tem lá não é o bastante para eles te condenarem e te prenderem. Então eles querem reunir mais coisas, e coisa tem de sobra, né, irmão? Eles querem reunir mais coisas para efetuar a tua prisão. Por isso que eles suspenderam a audiência. Aí agora, realmente, tal qual ele falou, a mulher veio aqui, apresentou lá outras coisas, e eu tenho 10 dias para ir lá responder, apresentar alguma coisa por escrito, com assinatura de um advogado, ou então nomear um defensor público. Eu já nomeei o meu defensor, amém, irmão? Temos um junto ao... Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é quem vai falar por nós, amém? E eu não estou mais me defendendo, isso já está descartado, já larguei. Falei: não, doutor, tá bom, tá tranquilo, esquece isso, larga de mão. Se eu ficar me defendendo, nada vai acontecer daquilo que tem que acontecer. De repente eu vou atrasar Deus, vou atrapalhar Deus. Vai acontecer, mas eu parei e pensei: peraí, se Deus tem um projeto da prisão, eu não posso ficar me defendendo. Se eu ficar defendendo, tem argumento disso, argumento daquilo. Eu sou um bom cidadão, residência fixa, né? Com residência fixa tu pode até matar, estuprar, pode fazer o que quer. Tem estupradores, tem assassino, tudo solto porque tem residência fixa. Ora, todo mundo não tem? Tem cara que mora debaixo do viaduto, mas é fixo, está lá. Ninguém carrega a casa nas costas, amém, meu irmão? Todo mundo tem residência fixa. Aí, resultado, eu falei: não, Senhor, está certo isso? E me vem aquele sentimento: não. Falei: então acabou. Não estou mais preocupado em me defender, eu estou preocupado em mandar eles para a puta que os pariu. É para isso que eu estou preocupado em mandar eles, para ver se eles tomam vergonha na cara e vêm me prender, porque é o projeto do meu Deus. Eu estou quase pagando para eles me prenderem. Estou louco para ser preso, pô.
Eu não tenho medo de babaca do Ministério Público, nem das Forças Armadas, nem da polícia. Eu sou cristão e eu desafio 1000 que vão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu vou ficar de pé, porque eu e Jesus somos um. Isso é cristianismo, isso é reino de Deus. Não nos curvamos a nada nem a ninguém, assim como não nos curvamos a traficantes que dizem não tem o que a perder, também não nos curvamos ao Estado. A igreja é soberana, pô. A igreja é soberana e não se curva a ninguém. Quem tem sangue para derramar sempre será livre. Amém, irmão? O nosso sangue compra a nossa liberdade. Então, meu irmão, a falta de conhecimento fez a igreja se enclausurar, fazer aliança, ficar com medo do mundo. Não, nós temos que ter um político amigo para defender as causas da igreja. Eu disse para alguns crentes já na cara, irmão, diga na cara, só não dá tapa na cara de crente, não cospe na cara deles, porque não precisa, mas diga na cara deles. Como é que é? A tua igreja tem político para defender as causas dela? A tua igreja é uma porcaria, o teu pastor é um canalha, vocês são vagabundos, vocês não têm Deus não para defender a causa de vocês. Nós temos Deus para defender a nossa causa. Nós temos Deus, nós não precisamos de ninguém para defender a nossa causa. Eu falei para alguns crentes, quem era o poder político que ajudou Israel a sair lá do Egito? Qual foi o exército de qual nação que se levantou para libertar os escravos do Egito? Não foi só um, Deus, o Senhor dos exércitos. Irmão, os tempos mudaram porque os crentes deixaram de ser crentes e passaram a ser vagabundos e canalhas. Por isso que os tempos mudaram. Está chegando uma era tremenda, irmão. Sabe aqueles dizeres do Alcorão? Eu estou respondendo processo, porque eu falei que o Alcorão foi escrito por uma puta chamada Maomé, uma vagabunda, uma prostituta chamada Maomé. Aí eu estou respondendo processo. Nós vamos pegar aqueles versículos todos do Alcorão, transformar em milhares de folhetos e vamos distribuir no centro da cidade, para toda a população ver o que é o Alcorão, guia de estupro e assassinatos. Que o Espírito que está sobre mim seja repartido sobre ti. Mas quando ele foi repartido, eu recebi porção dobrada ainda mais. Ricanturimante canta labassore me cantos. Não viemos aqui para proclamar paz e amor. O Senhor nosso Deus disse: eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Imagina, um bando de gente hipócrita, injusta, safados. Tem que orar para que Deus mate essa raça de injustos, de homicidas, de pessoas que estão muito preocupadas com a sua própria família. Isso não presta para a sociedade, quem está preocupado só com a sua família. Isso é pior que um marginal, pior do que qualquer vagabundo. Isso, sabe o que é isso? Sabe por que eu prego assim? Sabe por que eu falo assim? Porque eu não tenho dúvida do conhecimento que chegou até a mim. Quer uma prova de que eu falo é verdade? Eu estar de pé é uma prova. Amém? Enquanto eu estiver de pé, com voz plena, com toda a saúde, detonando todo mundo, isso prova que o meu Deus é o maior. E alguns dizem assim: mas tu serve ao diabo, tu é o anticristo. Então o meu diabo é maior que todos os deuses da igreja que tem por aí. Porque eu estou de pé, falando que nenhum deles que dizem ter Deus ousam falar. Conhecimento, meu irmão. Você precisa mergulhar na intimidade, ir para os pés do Senhor Jesus. Não me venham com esse negócio de oração por desencargo de consciência. Para com isso! Tem que ter tempo com Deus, tem que ter horas com Deus, horas dos pés do Senhor, hora com a palavra de Deus. Quer receber revelação como?
Enquanto a turma da Igreja Batista, da onde eu fui lá durante 5 anos, enquanto eles estavam na praia, no pagode, no futebol, estavam curtindo o voleibol, estavam indo para a MPB ali na Praça da Apoteose, e me chamavam, eu dizia assim, não, o que tu vai ficar fazendo, cara? No final de semana vai ficar em casa, vou ficar lendo Bíblia, e tá doente, vai acabar fanático, hein? Olha o que se transformou um fanático, o número 1 melhor homem que Jesus Cristo tem na terra. Vai ver a vida deles. Não presta para nada a vida deles, são ratos de esgoto. Os batistas são uma merda que fede na sociedade. Onde estão os assembleianos? Cadê eles? Imagina se eu tivesse uma igreja, eles vão se curvar assim mesmo, mas imagina se eu tivesse uma igreja com 5 milhões de membros. O Estado nem ousaria escrever o meu nome no papel. Porque eles sabem que eu não volto atrás. Eles sabem que o que eu publico é para ficar publicado. Mas eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento. E maiores revelações estão chegando para nós. Já estão dentro de mim. Só estou esperando o Senhor abrir o livro para sair pela minha boca. E estas últimas revelações trarão aquele que é glorioso, cujo universo não pode se encontrar na sua presença. Ele é grande demais. As últimas revelações já estão na minha alma e no meu espírito. O mundo estremecerá, sabe por quê? Por causa de conhecimento. A igreja hipócrita, os assembleanos babacas que ficaram para trás de seus pastores canalhas, dignos de morte, não só de morte, os pastores assembleanos têm que apodrecer e feder em cima de uma cama até que todo quarteirão seja interditado. Malditos e desgraçados que venderam o rebanho de Jesus Cristo para os políticos, malditos e desgraçados. Deus colocou em nós um conhecimento. Eu paguei o preço para ter esse conhecimento. Muitos levaram a vida na brincadeira. Eu levei Jesus a sério. Eu entendi que ele tinha um projeto pelo conhecimento que ele tinha para os homens. E a igreja aí para trás, de canalhas, ignoraram esse conhecimento. Ignoraram e começaram a pregar o que eles bem achavam, o que eles bem entendiam. Começaram a fazer isso. Repara esse texto que diz assim: então depois desse evento derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas farão o quê? Profetizarão. Os seus idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre escravos e serviçais da época derramarei o meu Espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Onde estão as curas? Nos últimos dias, cadê as curas? Você tem sido curado. Eu tenho sido curado. Mas não é a promessa. Porque as demais coisas... Busca o que é certo, porque as demais coisas serão acrescentadas. Não tem promessa de cura aqui. Diz que nos últimos dias, você já sabe, Israel é o retrato da igreja. Israel caiu, as promessas vieram todas para a igreja. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito. E, enfim, profetizar é lançar o quê? Palavra. Quando você tem um sonho, você lança o que sobre a terra? Palavras, porque você vai contar os seus sonhos. As palavras deste sonho
Não está falando de sinais, prodígios e maravilhas no sentido de que mortos ressuscitem, de que enfermos sejam curados. Eu sei, temos visto isso abundantemente, mas a promessa é além. A promessa é mais impactante. Algumas pessoas foram impactadas pela ressurreição de Lázaro, mas onde houve maior impacto? Nos ensinamentos de Jesus ou na ressurreição de Lázaro? Vou esclarecer para você. Quantos milagres tem catalogados a respeito de João Batista, que apenas pregou às margens do Jordão e não tem relato de que ele tenha curado nem a febre nem a dor de cabeça de ninguém? E no entanto, Jesus Cristo vem e diz: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que esse aí. Que esse aí quem? Esse que nunca fez nenhum milagre, esse que nunca ressuscitou morto, esse que nunca curou enfermo, esse que nunca expulsou um demônio, esse que nunca curou uma febre. Qual o projeto para os últimos dias? Depois desses eventos, no último dia derramarei do meu espírito. Profetizarão, farão uso da palavras. Todo aquele que fala em nome de Deus, meu irmão, é um profeta original sobre a terra. Você sabe disso. Aqui, farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra. Você tem acompanhado? Sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Esse dia ainda não chegou, ele está a caminho, marchando sobre os montes, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no monte Sião, isso ainda não aconteceu, no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para quem? Os sobreviventes, porque quando Jesus se manifestar, meu irmão, pode contar que pelo menos 1/3 do planeta Terra vai para a cova. Diz a Bíblia que lá no Vale do Armagedon haverá um massacre que Deus fará, Deus matará tanta gente. Quanto tempo será necessário para enterrar os cadáveres? 7 anos, você sabe que são 7 anos e Deus já previu as máquinas modernas e tudo mais. Sabe que são 7 anos abrindo cova, identificando cadáver, enterrando gente, 7 anos. Haverá salvação para quem? Sobreviventes. Quem são os sobreviventes? Aqueles que Deus não matar. Presta atenção, dentre esses sobreviventes não existirá nenhum crente. A oportunidade para os cristãos será fechada quando eu fechar a porta, saindo no arrebatamento. Depois não adianta. Passou da grande tribulação. Quando voltar no milênio, não tem mais jeito. Não existirá crente vivo no milênio. A oportunidade deles se dá no arrebatamento e depois um breve períodozinho na grande tribulação. Quem são esses? De vestes brancas, salpicadas de sangue. Acabou, ali fecha-se. Quando você voltar no milênio, tu não achará ninguém que usou uma capa de crente. Ninguém. Tu se deparará com um mundo totalmente sem cristãos. Imagina! Até católicos e espíritas vão estar vivos aí no milênio. E cristãos não terão mais chance, terão baixado ao inferno. E outros católicos e espíritas, e outros de outras religiões, vão estar aí para ouvir das grandezas de Deus durante 1000 anos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo de acordo com a promessa do Eterno. E para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. O Senhor vai estar reinando, irmão. Reinando em Jerusalém. Reinando de Sião, como diz a profecia, de Sião sairá a lei para todos os povos. E nós voltaremos com ele. E vamos reinar por 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 20, verso 1. Estaremos reinando com o nosso Cristo. E a polícia, se nós determinarmos que ela continue existindo, ela vai existir, senão não vai existir.
Sistema judiciário, esse já era, eu já determinei que o sistema judiciário será extinto, não tem razão, porque canalha não pode dar voto de condenação ou absolvição a ninguém. Para dar um voto de absolvição ou condenação a alguém, tem que ser um homem justo, íntegro e perfeito como eu sou, senão não pode. Não pode julgar a causa de ninguém, tem que ter a lei de Deus correndo nas suas veias, e o desejo de justiça ser transbordante. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Quer ter alegria transbordante? Apaixone-se pela justiça a tal ponto de dar a sua vida por ela. Então, irmão, presta atenção. Qual o conhecimento que está dentro de ti? Eu fiz uma pergunta esses dias lá em 2 grupos lá, sobre a volta de Jesus, porque nós acreditamos que é em 2036. Ora, nós passamos repetindo isso aqui semanas e mais semanas. E teve gente que escreveu umas coisas médias, outros extrapolaram, foram lá na simbologia do Egito. Misericórdia, o que foi fazer no Egito? Foi consultar túmulo de Faraó? Foi ver a múmia? O que tem a ver o 2036 com o Egito? Faça-me o favor, meu irmão. Resultado, eu vi que as pessoas não estão valorizando. Viu uma profecia do irmão Rômulo falando sobre os seminários e as pregações? Viu recentemente? Uma que eu coloquei no grupo, eles no clamor lá dos irmãos, a gente chama do clamor do Japão, uma profecia do irmão Romo falando sobre seminários e pregações. Tem gente que não está levando a sério o que é isso, meu irmão. Eu já falei que aquele seminário de Apocalipse, aquelas coisas que estão ditas lá, não são coisas que estavam no meu conhecimento, são coisas que aqui, ao abrir a Bíblia, o Espírito de Deus começou a falar comigo, e tem gente ignorando aquele conhecimento que veio direto do trono do Todo-Poderoso. Não estão valorizando, estão perdendo seu tempo. Resta 13 anos para a igreja sair da terra, e tem gente dormindo, e a ficha ainda não caiu, que faltam 13 anos. Uma criança nasce hoje, daqui a pouco está fazendo 15 anos. Tem gente que não está se aprontando para partir da terra com Jesus. E Jesus falou, quando falou para os seus servos, o servo que não espera, o servo que não vigia, para esse eu virei como um ladrão. Falou para servos, eu estou falando, Jesus será, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento a partir de 2036, e tem gente dormindo. O conhecimento não penetra, bate no espírito, bate na alma, bate no coração, mas não entra, porque o comodismo do mundo, os prazeres dessa vida, o olho grande nas riquezas do mundo, no bom emprego, no bom curso e bom concurso, são muito maior que o amor por Deus. Se amasses a Deus, largarias tudo para ficar com Deus, mesmo que morresse de fome. Porque foi isso que eu determinei com meu Deus. Posso morar debaixo de um viaduto, mas eu levo teu nome comigo. Posso morrer de fome, mas eu levo teu nome comigo. Cadê o seu conhecimento? Simples. Você tem que ter conhecimento. Eu criei 3 grupos lá. De vez em quando eu ponho pergunta. O objetivo é que a igreja venha a ter só um grupo de novo, mas dessa vez tem que demonstrar conhecimento. Tem coisas que eu trato só lá no grupo dos diamantes, convocações e coisas que eu faço é só no grupo dos diamantes. Toda hora eu jogo uma pergunta, e as perguntas, meu irmão, são uma catástrofe. Sabe por quê? Eu só jogo perguntas daquilo que eu falo redundantemente aqui nesse púlpito, coisas que eu me desgasto falando o tempo todo, coisas que até estão no folheto. Esse último folheto está lá, era a última pergunta, e tem gente que não deu resposta. Depois que eu já tinha encerrado as coisas, as pessoas começaram a colocar a resposta lá. Eu já tinha visto que desde a hora que eu coloquei à noite, todo mundo já tinha visualizado o negócio, mas não responderam.
Aí depois que eu já tinha dado a resposta, aí todo mundo foi lá para responder. Já tinha mostrado qual era a resposta. E triste, terrível, mesmo com a resposta certa já lá, outros vão responder e responde errado. Sabe por quê? Porque ignora as coisas que estão se processando no grupo. O camarada abre, ignora tudo que foi posto ali. Eu já falei, leia tudo que foi posto ali, porque aquelas informações vão te trazer conhecimento. Tem gente que, não, eu só leio as coisas do pastor. Você está perdendo muito. Tem irmãos lá muito sábios em certos assuntos e você precisava aprender com eles, coisas que eles estão falando, mas eu não falarei. Você acha que nesse ministério só eu sou a fonte de ensino? E os livros que os irmãos leem? E aqueles que estão orando e recebendo coisa de Deus? Eu sou a fonte de ensino principal, mas todos nós fazemos parte do mesmo chamado. Não ignore as coisas do grupo, não. Não ignore não, meu irmão. Procure saber todos os moveres da igreja. Tudo aquilo que Deus determinou para o ministério, os grupos, os trabalhos, e vá dobrar o seu joelho e veja o seu envolvimento. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Acontecerá nos últimos dias que ressuscitarei os mortos, curarei enfermos, expulsarei demônio. Em meu nome profetizarão, lançarão as palavras. E esta é a principal profecia: Jesus Cristo volta, arrebata a sua igreja a partir de 2036. Essa é hoje a maior profecia, mas tem gente aqui dentro que ainda não vestiu essa camisa. Sabe por quê? Porque tem ouvido o conhecimento, mas não tem ido ao seu cantinho para receber a testificação do Espírito Santo. Naquilo que alguns já estão apostando a vida, outros ainda estão duvidando, estão vivendo num descaso. Acredita, meu irmão, será mais difícil entrar no reino dos céus nesses últimos dias do que foi no princípio. Acredita nisso. Busca conhecimento, se renda a Ele. Você tem um caminho, tem a oração, tem a palavra. Se renda a Ele, viva e procure a testificação do Espírito Santo com o teu espírito. Amém? Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para a igreja. A paz. Pastor, Diana, eu tive uma visão quando você começou a louvar o Senhor. O Senhor me mostrou você na região celeste. E o Senhor te levava num lugar, um anjo te pegava e te levava num lugar que chamava Santo dos Santos. E ali tinha alguns homens, ele te mostrava alguns homens adorando ao Senhor. E depois ele te pegava, continuava, e te levava, e te mostrava uma orquestra. Essa orquestra não se comparava com a terra. Ele estava te mostrando que no momento que você estava louvando o Senhor, essa orquestra te acompanhava do reino dos céus. Pastor, no momento que o senhor estava falando da adoração, eu vi o Senhor, de dentro do Senhor saíam umas artérias, e essas artérias, ela ia se ramificando pelas mentes das pessoas, entendeu? Como se aquilo que o senhor estava falando estava, através das suas artérias, ela estava entrando na mente das pessoas. E no primeiro louvor que o Senhor estava louvando, o Senhor estava aqui na frente, e o Senhor virava uma árvore, e a tua raiz da árvore, ela era fincada aqui na igreja, tá? E essa raiz, ela ia a árvore, ela ia fazendo mais raiz, e ela se ramificando pelo mundo, ela ia crescendo muito. E desse lado esquerdo, umas raízes, eu pude ver uns países, tinha um nome de uns países, que era França, Estados Unidos, China, Equador e Chile. Eram 5. E do lado esquerdo tinha uma raiz muito grande,
maior do que as outras, né? Mais forte do lado direito, e estava escrito o nome de Israel. E Júnior, quando você estava louvando, o Senhor me mostrou que você crescia literalmente, tá? Até aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Grandioso é o nosso Deus. Nesse último louvor agora, os anjos tiveram permissão de louvar junto conosco. Foi algo muito tremendo. A voz dele se juntava com as nossas vozes. É isso que vai acontecer no céu. Uma só voz, uma só adoração. Foi algo muito tremendo, irmão. Vitor, eu via você como um espinho. Logo em seguida eu via você como uma espada pequena, mas bem pequena. E assim diz o Senhor para ti, Vitor. Se permaneceres e olhares para o meu sacerdote, eu tenho algo para ti. Nesse exato momento, Vitor, eu vi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele vinha com uma coroa e colocava na sua cabeça. Foi assim diz o Senhor para ti, Jó. Permaneça, porque Deus tem algo muito grande na sua vida. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo para ti. Vamos lá. André. Pastor, no momento da pregação, Deus me mostrou uma espada do lado direito do Senhor, e essa espada ela girava. Essa espada ela girava. Essa espada ela tem vida. Ela se move pelo poder de Deus. E essa espada está banhada de sangue. Tu és o feridor do sistema, diz o Senhor. Há tempos eu busquei quem manejasse esta espada e te encontrei. Tu és o meu matador, diz o Senhor. A espada de Ezequiel 21, diz o Senhor. Paz, irmãos. Hoje pela manhã, mestre, levantei e fui ouvir o seminário de Daniel. E quando eu estava ouvindo, eu tive uma visão. Eu vi aqueles cap de cientistas que eles colocam, tem uma lente, né? E eu vi o Senhor receber aquele cap. E nos olhos do Senhor tinha uma lente. E eu via o Senhor com a palavra, com a Bíblia na mão, como se esmiuçasse ela. Então eu via que o Senhor recebia algo muito tremendo, porque o semblante do Senhor mudava na hora. E essa mesma visão eu vi acontecer com alguns irmãos também, que pegavam a palavra, pegavam a Bíblia para meditar, e essa visão aconteceu também com alguns irmãos. Amém. Durante aquele louvor que a Dayana cantou logo no começo, né?
sobre Israel, eu via vários templos, mestre, várias igrejas, aonde pessoas estavam orando com a cara para a parede e com um quipá preto de judeu na cabeça. Mas os templos eram templos evangélicos. Durante todo o louvor, vi várias igrejas. Em algumas igrejas tinha apenas uma única pessoa que não estava com aquele quipá na cabeça, e nas outras igrejas eram muito poucas as pessoas que não estavam, porém a maioria, elas oravam com a cara para a parede com aquele quipá negro na cabeça. Amém. Durante os comentários, eu vi o Senhor com 2 crianças no colo. Uma menina do lado direito e um menino do lado esquerdo, mestre. Amém. Durante aquele mover tremendo, eu via um grande cavalo negro, de mais ou menos uns 3 metros de altura, e ele andava dentro da congregação muito bravo e muito oriçado, mestre. Andava para lá e para cá, quando o Senhor falava o contexto era de rua, de pastores, o Senhor usou até uma palavra de baixo calão ali, no mover. E durante essa palavra, Deus me fez contemplar quem estava fora. E muitos se escandalizaram, mestre. Essa é a palavra. Durante aquele último louvor, avança sobre as águas, eu vi o Senhor caminhar com um cajado na mão. Esse cajado, ele tinha em cima uma cabeça com uma face de leão. E esse cajado era dourado. Porém, nesse cajado havia pregos e espinhos. E o Senhor estava com a mão agarrada nesse cajado, e a mão estava colada com esses pregos e espinhos. E o Senhor andava, e aonde o Senhor passava, deixava um rastro de sangue. Então eu vi o mar. Quando o Senhor viu o mar, o Senhor saltou sobre o mar. Mas o Senhor andava sobre o mar. E nesse mar tinham várias pessoas morrendo afogadas. Então o Senhor andava e puxava uma e levantava, e a pessoa andava junto com o Senhor. Outras o Senhor pegava, olhava a face e jogava de volta. E isso aconteceu, mestre, várias vezes. Não eram todas as pessoas que o Senhor resgatava. E na visão era muito claro, o Senhor puxava, olhava para ver quem era. Quando via, jogava de volta no mar e continuava andando. E isso aconteceu várias vezes, mestre. Porém, alguns foram tirados desse mar. E ali essa visão cessava, mestre. Amém. Durante o louvor da Ágata, eu vi 2 anjos aqui, Ágata. Eles olharam, anotaram algo. E um deles trocou as suas vestes. Mas as vestes que eles colocaram não tinham uma cor definida. Mas as suas vestes foram trocadas nesta manhã. Amém, mestre, até aqui. É isso? Não? Alguém mais aqui?
Essa espada, pastor, que foi mostrada, Deus, Ele confiou e confia tanto no Senhor, porque os olhos de Deus passou sobre toda a terra, e somente aqui foi possível, somente o Senhor, através da sua vida, foi possível manejar essa espada. Essa espada jamais vai retornar à bainha. Jamais. Eu afirmo, diz o Senhor, segundo a minha palavra que entreguei, para que saiba a congregação, o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Quem não for participante do manuseio desta espada será ferido por esta espada, diz o Senhor. Até aqui, pastor. Aleluia. Mestre, agora eu via descer do céu, sem auxílio de mãos, uma agulha e com linha, e ela ia até o Senhor e costurava os seus bolsos, tanto da frente quanto de trás. Amém. Mestre, eu vi o Senhor na rua, lugar onde tinha muitas pessoas. Eu via um palanque como um palco, e o semblante do Senhor era um semblante muito enrijecido. Atrás do Senhor estavam os profetas da geração de Jesus Cristo e alguns irmãos. Na frente do Senhor tinham pessoas exaltadas, pessoas conformadas e pessoas de joelhos. Umas esbravejavam com o que ouviam, outras se curvavam e outras eram indiferentes. Mas o Senhor estava nas ruas. Amém. Até aqui, mestre. Quando a Dayana estava louvando, louvor de Israel, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse uma grande argola enorme, e ela estava aberta do seu lado esquerdo, e ela começou a fechar. Falta bem pouco para ela fechar. A parte de trás dela está em densas trevas, nessa argola, muitas trevas, e a parte da frente começou a fechar. Eu não tive o entendimento dessa visão, mas eu tive um sentimento muito forte que essa visão é algo para Israel. Amém. Ainda quando a Dayana estava louvando, eu vi surgir na tua frente um grande escudo, minha irmã. Um grande escudo ficou na tua frente, sem auxílio de mãos. Ficou um grande escudo. Deus nessa manhã te traz uma proteção, tanto natural como sentimental, diz o Senhor. Tu estarás protegida. Palavras não te atingirão.
as carnalidades, né? E materialmente até, balas, projéteis, nada vai te atingir, porque Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, coloca um grande escudo na tua frente. E interessante que esse escudo não era uma coisa só, ele era vários pedaços colocado na tua frente. Deus tem um grande caminho para tu trilhares. Um grande caminho que se inicia hoje, diz o Senhor. E tive uma visão, mestre. Por isso ele te diz: eu sou o Deus que te protege. Amém. Tive uma visão, mestre, como se a cabeça do Senhor fosse trocada. Eu vi a cabeça do Senhor sair e uma vinha para cá, tipo, como sumia, e a outra era colocada pelo lado direito assim do púlpito, sem auxílio de mão, sem nada. Como se a cabeça do Senhor fosse trocada. Uma saía, sumia, e a outra era colocada. Amém. Eu via um grande toco de madeira, muito bonito, e ele era quadrado, como se fosse preparado nos moldes de madeireiros, muito forte. Então eu via quando parafusos, sem auxílio de mãos, iam furando ele pela parte da frente, e eu entrando, alguns entravam bem no fundo, e eu entrando, e eu entrando, e eu entrando. Então, quando vários parafusos entraram, como se fosse uma boca, começou a se abrir dessa madeira forte. E ela se abriu e quebrou-se com aqueles parafusos. Ela não conseguiu. Era exatamente isso, como se uma boca naquela madeira tentasse falar, mas quando ela abriu aqueles parafusos, tiraram a força dela. Não sei se bem essa palavra, ou a estabilidade, ou a dureza daquela madeira, e ela acabou se rachando, a madeira. Então, quando se rachou o começo, eu vi ela rachar por inteiro, e essa madeira não servia para mais nada. E essa madeira não é outra coisa senão o sistema. E esses parafusos são as tuas palavras, ó Elias, que vem ferindo o sistema dia após dia. E esse sistema se rachará, assim diz o Senhor. Quando o irmão Sidney veio à frente e citou alguns países, ele citou a França, e eu recebi uma palavra do Senhor. Eu tenho uma grande contenda com a França e com os seus moradores, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Nessa última profecia do Rômulo, eu via as vestes de Emmanuel Macron sumir, ele ficar nu e completamente vermelho, mestre. Completamente vermelho. Eu vejo algumas coroas negras
ser entregue nas mãos dele? Amém. O conhecimento deste lugar se multiplicará. O saber deste lugar se multiplicará 10 vezes mais, diz o Senhor. Pois aqui estás, a igreja Daniel. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Amém, mestre. Amém? Então vamos agradecer a Deus. E a França vai pagar caro, porque Deus começou uma grande obra no meio deles, mas eles negaram essa obra. Outras nações também estão no foco do mesmo juízo. As nações são os homens. Portanto, irmão, zela pelaquilo que tens recebido até aqui. Muito cuidado, meu irmão. Quando você disser, não creio assim, não penso bem assim, não, mas a Bíblia não diz isso. Muito cuidado. Você pode questionar todos os homens que você conheceu lá fora, mas quando questionares ao que é dito deste púlpito, lembra que aqui quem fala sou eu. Muito cuidado quando você questionar uma pregação minha, algo que eu disser. Muito cuidado quando você se escandalizar por algo que eu disser. Muito cuidado, porque nenhum homem jamais disse que fecharia a dispensação da graça. Muito cuidado, porque nenhum homem disse, sou Elias, sou o último, e desafiou todo o império das trevas e todos os reinos do mundo. Nenhum homem fez isso. Nenhum homem ousou desafiar traficante na porta da sua igreja, diante de armas e tudo mais. Nenhum homem ousou. Quando você pensar em questionar o que é dito a partir deste púlpito, toma muito cuidado. Outra coisa, as pessoas que aqui estiveram e saíram, estas pessoas não entram mais. Eu irei cumprir o tempo da prisão, mas eu não quero voltar e ouvir que vocês deixaram essas pessoas entrarem. Na dúvida, não entra. Na dúvida, não entra. Isso aqui não é babaquice. Isso aqui não é palco de palhaço. O Deus daqui não é palhaço, não precisa de dinheiro, nem de contingente. Com apenas um, se ele quiser, ele faz fogo cair do céu e incendeia todas as nações. É para não entrar. Não tem essa. Não, eu estava. Não, desculpa, não tem mais volta. Aqui é centro de seleção. Quem é reprovado não vai entrar na repescagem. Depois que foi, já era. Isto é Geração Jesus Cristo, centro de seleção. É isso. Então, não afrouxem. Não afrouxem. Mesmo quando eu estiver ausente, é para não entrar ninguém. Só entra aqueles que Deus estiver trazendo pela primeira vez. Aqueles que você vai ver que vai chegar aí, gente, esses você pode deixar entrar. Mas aqueles que você sabe que já saíram do nosso meio, esses não entram mais.
aquele que você sabe que deu qualquer palavra contrária a esse ministério, aquele que deu ouvidos a qualquer cachorro, a qualquer cadela latindo lá fora, aquele que exaltou uma palavra que seja de alguém contra esse ministério que você tomou conhecimento, não entra mais aqui. Eu não estou atrás de dinheiro, de gente para ofertar, de dizimista. Esse ministério nunca se respaldou nisso. Por isso, somos o que somos e temos o Deus que temos. Porque aqui a gente não se rende a contingente, aqui ninguém consegue nos comprar com dinheiro, com oferta, com dízimo. Nós não precisamos disso, porque o reino que nos aguarda, ouro e prata não podem comprar. Guarde isso com muito carinho. E eu vou dizer, quando aparecer alguém na... será que esse poderia entrar? Teve dúvida? Não entra. Tu não pode entrar aqui não. Barra no braço, se preciso, liga para o PP ali em cima, diz que tem um cara invadindo a igreja e põe para fora, nem que seja na polícia. Mas não entra. Não entra, isso é geração Jesus Cristo, não entra, não entra. Acabou-se aquele tempo de que Deus estava permitindo um monte de coisa. Não, agora nós entramos numa reta final, meu irmão, numa reta final. Olhando à frente, nós já vemos nascendo o sol da justiça, que trará salvação debaixo das suas asas, e que vai fazer com que o ímpio se transforme em pó debaixo dos pés dos justos, porque esta é a promessa da palavra do Senhor. Não precisamos de contingente, não precisamos. Somos o povo de Deus e ninguém entra para cá olhando para a gente no mesmo nível. Ninguém entra para cá, detectou um mínimo de arrogância, você já barra lá no meio do caminho. Não, que eu vou visitar lá a tua igreja, que eu quero... meu querido, não vai lá não. Já barra lá fora. Detectou falta de humildade, detectou um mínimo de arrogância, você mesmo já barra lá fora. Para a gente não ter, depois que aqui está expulsando, já barra lá fora. Algum dos profetas antes de encerrarmos? Algo mais? Pode vir em frente. Mestre, eu vejo a porta da igreja de ouro e ela se fecha, mas ela se fecha com lanças e espadas apontadas para fora. E do lado direito do Senhor tem um sol. Esse sol, ele é negro. Mas desse negro sai uma luz muito intensa, mestre. Amém, até aqui. Bendito Deus, Pai glorioso, santo, Deus que tem transformado as nossas vidas com o conhecimento que tem chegado até nós e tem nos ajudado com a Tua graça a que possamos nos render a esse conhecimento, a esta verdade e alcançar a libertação como se vê nos dias de hoje. Mas Tu começaste uma grande obra, Senhor, e a aperfeiçoarás até o grande dia em que Tu, Senhor, tens chamado o grande dia do Senhor. Por isso, toma-nos, conduz-nos, pois nós não queremos ser nada senão os Teus servos, não queremos possuir nada senão o conhecimento para nos rendermos aos Teus pés. É o que queremos, é o que buscamos. Toma-nos, leva-nos na Tua graça, na Tua paz, pois nós temos plena certeza que somos os últimos guerreiros. Nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.